Fala, torcedor do Palmeiras, um vídeo aqui com a imprensa esportiva aqui exaltando bastante aí, elogiando a atuação do Verdão ontem diante do Atlético Mineiro, que venceu por 4-0. Quer saber o que fala a imprensa esportiva? Fique no vídeo até o final. Informação também do próximo jogo. Atlético Mineiro 0, Palmeiras 4. Vamos falar do jogo, mas não tem como, lembrando que teremos a Renata Roel ao vivo conosco, mas não tem como você analisar esse jogo, na minha visão pelo menos, professor Celso, sem citarmos a importância, a influência da expulsão do Hulk, ainda no primeiro tempo. Eu acho que principalmente para o placar do jogo, né? Menos para o resultado de vitória do Palmeiras. O Palmeiras era melhor antes da expulsão do Hulk. O Palmeiras fez uma belíssima partida. Agora, essa expulsão não dá nem tempo entre um cartão e outro. Mesmo na súmula, eu acabei de ver aqui, foi divulgada a súmula do seu Rodrigo, e na súmula mesmo ele não fala que o Hulk tenha ofendido. Ele fala que o Hulk, ele se ofendeu, na verdade, com o tete-a-tete do Hulk. Ele fala exatamente o que o Hulk disse na câmera ali, que o Hulk falou, que ele tinha falado, é o que o árbitro relata na súmula. Que ele perguntou por que eu levei o amarelo. Por causa disso ele levou mais um. Ele relata que assim que levantou, o Hulk falou, apita logo, pip. E aí foi o gatilho para o primeiro cartão amarelo. Pareceu muito pouco, embora a gente saiba do histórico do Hulk, né? O Hulk enche os pacovás da arbitragem mesmo. Mas nesse caso não houve nem tempo hábil para algo a mais que justificasse a expulsão. Agora você falou, não dá para falar do jogo sem falar da arbitragem, mas também acho uma injustiça falar do jogo sem falar de como o Palmeiras conduziu esse jogo. O Palmeiras conduz muito bem esse jogo, do começo ao fim. Então, antes da expulsão até. Antes da expulsão, o Palmeiras estava melhor. Sim, é verdade. E continuou melhor. Então eu acho que a expulsão fala mais do resultado, do placar, do 4-0, do que propriamente da vitória do Palmeiras. O torcedor do Galo, ou o Milito, ou o Vitor, que estava ali, que hoje é dirigente, ele pode argumentar, sim, mas não sabemos que caminhos tomaria o jogo se o Galo continuasse com um 11 e com seu melhor jogador. Então, justamente... Poderia mudar. Ficou difícil para o Galo mudar seu desempenho quando ele tem seu melhor jogador expulso. Mas você justamente por não sabermos, é que também não podemos deduzir que o Palmeiras iria virar o fio desse jogo. O Palmeiras foi uma atuação muito consistente. A gente não pode esquecer que era um Galo com os desfalques, a gente falou aqui de todos os desfalques do Galo, né? E falou do mérito de ter Paulinho e Hulk, justamente onde o Galo teria alguma chance na partida, mas eu não condicionaria a vitória do Palmeiras à arbitragem. Eu condicionaria a diferença no placar. Isso sim deu peso. Diga, Eugênio Leal. Eu acho que, claro, tem um componente da saída do Hulk a partir dali, né? Até então, o jogo já estava 1-0 para o Palmeiras. E o Palmeiras já jogava bem. Já jogava 11 melhor, contra 11. Já ganhava o jogo. É importante colocar isso. Mas sim, é uma expulsão muito discutível, questionável quando a gente entra ainda naquele âmbito, né? Quando você lembra a situação lá do Textor, que daqui a pouco a gente vai mostrar, aproveitou para fazer lá os seus posts nas redes sociais. Mas eu acho assim, em primeiro lugar, foi um jogo muito de estratégia e execução física. Foi um jogo muito, muito intenso, com muita disputa corpo a corpo. Por quê? Os dois técnicos partiram para uma estratégia de marcação individual. E aí, o Abel é um grande técnico. A gente sabe disso, ele já provou e comprovou. Só que eu acho que ele é melhor técnico nos grandes jogos. Ele consegue, acho que, concentrar mais o time dele, fazer o time dele entrar mais focado no jogo, e eu acho que ele estuda mais ainda do que faz costumeiramente os adversários para tentar pegar no pulo do gato, no detalhe. Então ontem, quando o Atlético... Eu penso como você. O Atlético monta uma estratégia de marcação homem a homem, e o Palmeiras também, ele desenha o time do Palmeiras de forma a que um jogador, que no caso foi o Rafael Veiga, fique numa situação, numa condição de jogo com mais liberdade. Porque você tinha ali na frente 3 zagueiros do Atlético. Os zagueiros do Atlético estavam marcando os jogadores do Palmeiras. Um deles tinha que marcar o Veiga. Só que o cara é zagueiro. E o Veiga não ficava na área de atuação do zagueiro. Ele se movimentava, ele circulava. Ele trocava de posição, hora com o Estevão, hora com o Rony, hora com o Lázaro. E isso confundia essa marcação.
E muitas vezes ele apareceu livre para receber a bola, porque eu sou zagueiro, mas eu estou marcando. Eu vou marcar ele ou vou marcar o espaço? Quem eu vou pegar? Esse jogador se aproximou de mim. Então o Palmeiras soube trabalhar muito bem com esse posicionamento, a troca de posicionamento entre esses jogadores, tendo o Veiga como o ponto-chave disso. Porque era o Rômulo que tinha que marcar o Veiga. E o Rômulo ficava perdido pela movimentação. E com isso ele teve liberdade para se movimentar e gerar superioridade numérica em situações importantes do jogo. É claro que isso não funcionaria se o Palmeiras não tivesse jogado com uma doação máxima. E ele fez isso. E ele consegue fazer isso em grandes jogos. Então ele, por exemplo, o primeiro gol é um gol que acontece a partir de uma pressão do Palmeiras. É uma bola levantada na área e o Palmeiras vai ganhando todas as divididas, vai ganhando até que a bola sobra para o Aníbal Moreno acertar aquele chute no cantinho lá que o goleiro não conseguiu pegar. Então, é um contexto de jogo que estava funcionando bem. É claro que, a partir do momento que o Atlético tem -1, seja o Hulk, seja qualquer outro jogador, -1, quando você está marcando no homem a homem, é mais um que fica livre do outro lado. E aí o Palmeiras soube explorar isso muito bem. No intervalo, o Milito fez uma troca ali, colocou o Alisson, tirando o Igor Rabelo, trazendo o Saravia para ser um pouco mais um dos 3 homens de trás ali, mas isso não se mostrou eficaz na prática. O Palmeiras continuou controlando o jogo e cada vez mais com o cansaço do Atlético, que seria natural, porque você tem um a menos, está todo mundo tentando correr um pouco mais, o Palmeiras foi impondo o seu ritmo, que não baixou momento nenhum do jogo até o final. E justamente porque não baixou o ritmo é que ele foi buscar o 4-0 já nos acréscimos, contra um Atlético que já estava entregue àquela altura. Grande atuação do Palmeiras, mas é claro, tem a arbitragem. E tem a arbitragem não só no lance do Hulk. Tem pelo menos 2 jogadas no primeiro tempo que eu fiquei questionando. Uma delas é uma bola que o Aníbal Moreno parece ter dominado com o braço. O Atlético reclama, mas ele estava, o juiz, o corpo do Aníbal estava na frente do juiz. Mas assim, pela movimentação da bola, seria muito difícil ele dominá-la se não tivesse esticado o braço, e parece realmente que bateu no braço. E no lance que originou a falta do primeiro gol, para mim tem uma falta anterior do Murilo no Saravia. Eles vão para uma dividida, o Murilo abre o braço, atinge o rosto do Saravia, que fica caído, o árbitro não marca a falta, o lance segue e depois acontece uma falta do Igor Rabelo em cima do Veiga, O Veiga que sofre a falta. É um pisão do Igor Rabelo em cima dele. Se ele tivesse marcado a falta lá atrás do Murilo em cima do Saravia, não teria acontecido a falta do Igor Rabelo em cima do Rafael Veiga. Mas, assim, isso são questões de arbitragem que não dizem respeito à estratégia do Palmeiras, que funcionou muito bem para o jogo. Depois do fim do jogo, tem a expulsão do Paulinho. Sim. Um revide de irritação de uma cotovelada do Marcos Rocha. Então também teve bastante... complica o Atlético para o futuro, porque no próximo jogo não tem nem Paulinho nem Hulk. Bastante polêmica de arbitragem. Breler Pires, gostaria de ouvir a sua análise do que aconteceu ontem na Arena MRV e fique à vontade. Se você conseguir e quiser analisar o jogo sem falar de arbitragem agora, o faça. Se você acha que a arbitragem é fundamental dentro do jogo e quer falar junto dela, o faça. Você que manda aqui, Breno. Dá para analisar a parte da competência do Palmeiras. A gente precisa ressaltar isso, como o Palmeiras sabe jogar esse tipo de jogo e até como a personalidade e o caráter desses jogadores do Palmeiras. O Naves, por exemplo, que entra para substituir o Gustavo Gomes, já é um jogador com rodagem no time principal, já não é mais aquela promessa da base, mas entra ali com muita personalidade, o segundo jogo seguido dele bem, sem deixar a desejar, num jogo difícil em que tem de marcar o Hulk, a dupla Hulk e Paulinho, e ele e Murilo se comportaram muito bem. Posso lembrar uma coisa? O Palmeiras eliminou o Galo de uma dessas Libertadores, se eu não estou enganado, terminou o jogo com dois jogadores expulsos, não foi? Foi contra o Galo? Foi. Foram expulsos o Scarpa e o Danilo? Sim. E passou. Nem sempre que você fica um jogador a menos, você é obrigado a perder. Mas a gente tem que ressaltar que influencia no jogo. O Cuca chegou até a dizer que é pior. A fatídica desculpa do Cuca. Mas é isso. Então, o Palmeiras é um adversário que, nessas circunstâncias, como pontuou o Eugênio,
cresce muito e ontem foi um jogo, o segundo, depois, tudo bem que ali contra o Vasco poderia se questionar a qualidade técnica, o momento do adversário, o Palmeiras jogando em casa, mas dessa vez, como visitante, mesmo quando o jogo estava 11 contra 11, o Palmeiras era superior. O Palmeiras conseguia criar, o jogo era fluido, agradável. O Palmeiras ganhou muito jogo ontem no meio-campo, na imposição do Aníbal Moreno, na imposição do Zé Rafael, que parece que pegou o ritmo de novo, está bem fisicamente, contra Igor Gomes, contra Zarate, um meio-campo mais leve do Atlético, acabaram se sobressaindo, então há uma competência também do Palmeiras de ter sido mais intenso nos duelos pelo meio, e há, de fato, um prejuízo ao Atlético pela expulsão do Hulk, ainda no primeiro tempo. Eu vejo que o árbitro poderia ter administrado. Faltou jogo de cintura, de fato. Ali tudo bem que ele levanta reclamando, pode ter xingado. Era para um amarelo, para administrar na conversa, para colocar panos quentes ali. A gente sabe do histórico do Hulk. Porque não acontece esse tipo de expulsão, você raramente vê. Exato. Então... Mas o que você vai pontuar é importante, porque eu concordo com você. O Hulk também tá ficando chato, hein? Não é que tá ficando. Reclama demais também, mas aí hein? não deu nem tempo dele ser chato, marcado. né? Mas... Não deu tempo. O cara dele acaba ser ficando chato marcado, ali. professor. O árbitro... Ele vive reclamando de tudo. Mas o árbitro foi intransigente. Ele me lembrou, você vai lembrar do Círio Vanderlei Bosquilha quando expulsou o Rui Rei em 77. Só que ali teve mais tempo. A história teve mais tempo, e o Rui Rei, de fato, xingou do Círio Vanderlei Bosquilha e insistiu na reclamação. Eu acho que o Hulk não chegou a ser assintoso, né, Breler? Não deu nem tempo. Então, e ali... Não, foi tudo errado pra mim, porque nem falta foi pra mim. Os caras estavam disputando a bola, eu não vi falta no lance. Ele marcou falta para o Atlético. Mas o Hulk levanta, não fala nada, já leva amarelo. Mas eu acho que os dois chegam ali, se não me engano, o Zé Rafael e o Murilo... Na bola. Não, mas o Murilo acho que dá uma pegada no Hulk na hora que ele já está caindo. Ali é falta e o árbitro, muitas vezes, não precisa esperar o jogador cair. Pode marcar a falta, houve um encontrão, houve contato, já marca, ainda mais num jogo acirrado desses. Mas ainda assim, e aí agora o outro lado. Para mim, o Atlético foi prejudicado, uma expulsão que é muito rigorosa, desnecessária. Nesse aspecto, o Hulk acabou pagando pela fama. Agora o outro lado. A gente vai lembrar aquele jogo do Al Hilal e Flamengo na semifinal do Mundial do ano passado. Quando o árbitro dá um amarelo para o Gabigol na primeira reclamação, o Gabigol já, opa, que isso, não estou acostumado com esse tipo de rigor. E aqui fomos praticamente unânimes em dizer, olha, boa atitude, o árbitro está evitando essa choradeira, esse comportamento. E no jogo ontem, antes da expulsão, o Hulk já tinha reclamado e conversa muito. Eu falei, ele tá chato. E por mais que não ofenda, o cara vai minando o árbitro. Primeira, segunda, terceira reclamação, por mais que o cara não chegue ali tão veemente, o árbitro já está meio marcando e isso acontece com frequência com o Hulk. E vamos combinar, o Hulk não é nenhum menino mais. O Hulk não é mais um jogador de 20 anos e precisa saber lidar com isso. Vai ter... Ele está prejudicando o time dele. Então, em vários jogos, o árbitro vai marcar falta que não é, ou vai deixar de marcar alguma falta, a arbitragem vai comprometer. Pelo estilo de jogo dele, ele tem que saber que ele vai sofrer faltas. Então... Ele é chato, mas ali não deu nem tempo de ser chato, gente. Eu concordo, para mim não merecia expulsão. Foi a queima-roupa. Mas o Hulk tem que se controlar, o Breler tem razão. Mas a gente não vive falando aqui que os jogadores brasileiros não contribuem com a arbitragem, que há ali qualquer faltinha cerca um árbitro e o cara já levanta pedindo o cartão amarelo. Então, quando a CBF... O Hulk é um dos piores, hein? Então, e a CBF adotou uma determinação de maior rigor com esse tipo de reclamação. Mas então vamos ver, então. Não, mas vai ter critério? A gente tem expulsão assim todo jogo? A gente sabe que há um problema de critério. Então. Mas há uma recomendação para os árbitros. Nesse caso, dificilmente... Preparem o cartão vermelho, então, hein? Mas dificilmente o chefe de arbitragem vai repreender o árbitro, porque ele vai falar, olha, a recomendação uma determinação. é para ter rigor, é para não aceitar esse tipo de reclamação. E eu fiz, o relato dele na súmula, a gente, por mais que a gente considere exagerado, a justificativa. O Hulk xinga no primeiro momento, quando levanta, e depois
a reclamação que o árbitro julgou muito assintosa, indo para cima ali, de certa maneira, afrontando a autoridade do Tem um árbitro. xingamento? Tá isso na súmula? Sim, ele... primeiro então é um momento. xingamento, né? É um palavrão. É um palavrão. Então, eu vi a súmula, eu Apita não vi logo, xingamento. Essa pi. Apita logo... É, Desculpem, mas foi isso que ele falou. Apita logo, porra, é isso? Não. Essa. Não? Não. Com C. É perto disso, baralho. Ah, tá. Mas isso aí... Então, de Deus. isso é uma falta de respeito com a arbitragem. Vamos lá. Eu acho que, assim, já falei aqui isso outro dia. Por exemplo, achei exagerada a expulsão no domingo do zagueiro do Corinthians, Caetano, no jogo com o São Paulo. Eu acho que, e já falei também que o árbitro tem uma arma ali que, acima de tudo, é o bom senso. É o bom senso porque ele tem que interferir o mínimo no jogo. E critério também. Tem critério, mas assim, se o árbitro for seguir estritamente tudo que está escrito lá e orientado para fazer, tem jogo que não acaba. Então, assim, ele tem que, às vezes, entender o calor da partida, o momento que está acontecendo. O Hulk vira para ele e fala, pita logo, baralho, é uma falta de respeito com a arbitragem. É uma falta de respeito com a arbitragem. Aí cabe a ele entender, é o momento de eu dar um cartão aqui num cara que acabou de levantar, estava disputando a bola no chão com 2 jogadores e tal, não sei o quê. Eu acho que ali não chega nem a ter uma falta, é mais uma bola presa do que qualquer coisa. Também não vi mas falta. ele marca a falta Foi para nada. o Atlético. Não marcou contra o Hulk. Sim, mas eu O não Hulk achei que não pediu foi para nada. acelerar e tal, não sei. E aí ele fica doído com aquilo. Já E é dá o mais um cartão motivo amarelo. pro Hulk não reclamar. Não foi Agora, nada. O cara deu falta pra ele. Eu achei falta. Para mim, o Murilo dá uma chegada faltosa, mas interpretativo. Se não tivesse dado a falta. o árbitro também, deu. Só que aí é o seguinte, Quem reclamou? Deu a falta. aí vai para o segundo momento. Ele queria que tivesse apitado antes. No segundo momento, uma vez tendo levado o amarelo, não é o que o Hulk diz, é a atitude dele. A atitude corporal dele. Ele vai para cima e fica tete a tete, nariz com nariz com o árbitro. Às vezes, e isso é uma coisa que é antiga no futebol, né? O cara às vezes botava a mão para trás no campo para falar com o juiz e xingava ele. Professor, você é isso. Mas assim, uma postura corporal que para o grande público Sabe que está o que o longe árbitro- é uma atitude respeitosa. Sabe o que o árbitro inteligente de bom senso faria? Sai de perto dele, dá um passo pra trás e fala, vamos jogar. No segundo momento. Isso. No segundo o momento, quando amarelo- ele encarou e falou assim, por que você me deu amarelo? Fa- Os juízes europeus, Ou então, os bons juízes sul-americanos... Joga tua bolinha, já sai de falaria perto, vamos os jogar. velhos joga, árbitros cintura. Não brasileiros. tem, entendeu? Mas o Agora, amarelo um do bobão, baralho tinha que dar. Um bobão que quer aparecer, desculpa, um bobão. Tô lembrando meu amigo Caio Ribeiro. Um bananão que quer aparecer, faz um negócio desse, prejudicou aí- o Galo, pode prejudicar o Palmeiras amanhã, É aí pode que está prejudicar a malandragem da arbitragem. O juiz não tem que É aparecer. aí que é o seguinte, ou ele vai seguir estritamente o que está escrito lá na regra, na orientação dele, porque hoje em dia, muito além da regra, ele tem N orientações extras que vão sendo anexadas à regra. Então, assim, dentro do que está ali no papel, no preto no branco, não está errado pela atitude do Hulk para cima dele. Agora, se ele é um árbitro experiente, o Simon é o que eu falei. um cara muito experiente. Ô, amigo, vambora, vamos pro jogo aí, tal, não sei o quê. Os árbitros Se ofender com tete a tete. E não, ele já marcou uma posição no amarelo do baralho lá. Já deu o amarelo ali, depois sai. Mas o problema pro Hulk é o que vem depois. Depois da expulsão... Ele mete o dedo na cara do O árbitro. Hulk coloca o Não, mas dedo na ali cara ele do já árbitro. Tá expulso, Já né? está expulso, Não, mas é o ele que vem tá- depois. tá doido, mas né? aí pode É o gerar agravante pro julgamento. uma suspensão Aí- maior, porque e ali o árbitro relata a imagem e não há justificativa. Tem a expulsão injusta, a gente vai discutir, o Galo pode reclamar na CBF, mas jogador não pode colocar o dedo na cara do árbitro como o Hulk fez. Isso daí é injustificável e o Hulk pode pegar 2, 3 jogos de suspensão por esse tipo de descontrole. Então, meu ponto aqui não é passar pano para a arbitragem e dizer que o árbitro foi correto. Para mim, há um exagero. Agora, do lado do Hulk, precisa observar esse tipo de episódio para ter uma reprimenda interna. Porque se
Todo mundo, a cada vez que o Hulk fizer isso, a cada chilique, as pessoas internamente no Galo baterem palma só porque é um ídolo, um cara grande, esse comportamento não vai mudar. E é um comportamento que ajuda a enervar o time. O Hulk é uma liderança em campo. Os jogadores observam o Hulk como um exemplo. Então, depois da expulsão dele, o Galo se descontrola naturalmente, fica todo mundo nervoso, porque perde uma referência do tamanho do Hulk. Então, ele está num ponto, depois de mais de 3 anos no futebol brasileiro, já se readaptou, já sabe como as coisas funcionam por aqui, para não ficar repetindo esse tipo de comportamento. Eu acho que, na verdade, olha o que era o Fred no fim de carreira do Fred foi meio até nesse aspecto disciplinar, foi meio deprimente, porque todo jogo era isso. F360BR tem amigos e amigas participando conosco, como o William. Do Palmeiras, ontem aí o Verdão aí deu aquele baile no Atlético Mineiro do Hulk aí, né? E já agora tem um próximo jogo aí diante do Red Bull Bragantino. E vocês tá confiante na vitória do Verdão? Já deixa aí seu palpite aí e comente, pessoal, de qual cidade vocês vão ver esse jogo. Vai ser, o jogo vai ser agora, pessoal, dia 20 aí, né? E sem dúvida alguma, na minha opinião aí, o Palmeiras é favorito aí para esse jogo diante do Red Bull Bragantino, né? O Verdão, pessoal, vai jogar aí às 21h30, né? Depois da manhã. E tem tudo, sim, para que o São Paulo, no caso, o Palmeiras consiga fazer um bom jogo, né? Que vai ser em casa no Allianz Parque, sem dúvida alguma. O Verdão vai manter essa sequência de resultados bons, né? Ontem aí, alguns comentaristas aí elogiaram bastante, né, a atuação do Verdão e a informação também sobre o Dudu, né, que agora ele decidiu que vai ficar no Palmeiras aí, um reforço a mais, com certeza aí é um jogador que está disposto, né, a dar sua melhor, ainda mais agora com o apoio da torcida, né, e até o próprio Abel Ferreira falou que se for para ele permanecer, que será dada a oportunidade, né, só depende dele agora treinar, dar o máximo para que ele consiga estar bem, né, e de um ponto de vista, o Abel está certo, né, o jogador para entrar em campo tem que estar bem, né, independente, né, do que seja, é o que ele vem fazendo, dando certo aí, o que nem o Estevão ontem, mais uma vez, marcando, né, e o Abel sabe sim, escolhe as peças na hora certa aí, um técnico que tem respaldo, e esperamos aí que o Dudu entre logo em campo aí e deixou, né, e deixe a imprensa aí que estava contra ele, né, que estava querendo que ele fosse para o Cruzeiro, que se renda a ele aí, após ele voltar e fazer muitos gols, né. Pessoal, eu vou ficando por aqui, se é novo aqui no canal, inscreva-se no time para que você sempre receba novidades do time no coração. Não esqueça também de deixar o seu like no vídeo, pessoal.